a paz do Senhor Jesus a todos. Lição de número 5, hoje, dons de elocução. Esta lição está dividida em 3 tópicos principais, que são dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. A palavra elocução, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é maneira de falar e também diz que é expressão. Segundo o nosso entendimento bíblico, significa manifestação sobrenatural vinda de Deus. O objetivo da nossa lição é apresentar os dons de elocução, os dons de fala. Profecia, dom de profecia. A profecia, segundo o dicionário também da língua portuguesa, diz que é predição ou previsão do futuro, é um vaticínio, é um oráculo. Segundo a nossa lição, o que é o dom de profecia? O dom de profecia são mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida, inteligível de quem fala, tanto de quem fala como também de quem ouve. Então, alguma coisa que nós conseguimos entender, que nós conseguimos compreender da parte de Deus. Deus quer falar alguma coisa para nós e Ele usa uma pessoa, usa alguém para nos dizer, independente de quem seja essa pessoa, Deus usa essa pessoa para nos falar, para nos profetizar alguma coisa que Ele quer que nós saibamos da parte dEle. Qual que é a relevância do dom de profecia, que é o nosso segundo subtópico? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14... 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 vai falar: e a outra operação de maravilhas que nós estudamos na semana anterior, e a outra profecia que nós estamos estudando agora, e a outra dons de discernir espíritos que nós já estudamos anteriormente, e a outra variedade de línguas que entrará nesta lição, e a outra interpretação de línguas que também entrará nesta lição. Agora, a relevância do dom de profecia está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, Paulo ele recomendou que nós buscássemos o dom de profecia, buscar com zelo. Mas ele também, no versículo 40, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, ele disse também: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, ele também recomendou o cuidado no seu uso. Ele recomendou que nós buscássemos, mas ele também recomendou ter cuidado no seu uso. Quais são os aliás, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, diz assim: e falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Havia uma dissensão, uma briga, uma peleja, de quem que era o melhor, porque a igreja ela tinha praticamente todos os dons, se não todos, porque diz que havia muitos dons naquela igreja. Então havia quem queria ser o melhor, havia quem, 1 ou 2, 3 profetizando ao mesmo tempo, havia assim uma bagunça dentro daquela igreja, generalizada, tá? De modo geral, havia uma bagunça, era uma desorganização, a palavra melhor para que nós utilizemos. E dentro dessa desorganização, Paulo ele escreveu essa carta para que pudesse organizar, porque era uma igreja. Então a igreja precisa ser organizada, como nós acabamos de ler aqui. Tem que ser feito tudo decentemente, tem que ser feito tudo com ordem, tem que ser feito tudo com sabedoria, com entendimento, de forma que todas as pessoas... Você pensou uma pessoa passando na frente da igreja e vê uma baderna, vê um monte de gente falando ao mesmo tempo, o que eles vão pensar? O que eles vão imaginar? Será que é uma igreja mesmo? Será que é de Deus esse negócio? E às vezes nós mesmos pensamos, será que é de Deus esse negócio? Então a bagunça realmente não é de Deus, não pertence a Deus. Então Deus quer que nós nos organizemos. Então foi o que Paulo fez, ele escreveu uma carta para que pudesse organizar, para que eles pudessem saber utilizar os dons com sabedoria. Claro que a carta não fala somente disso, mas esse capítulo, esses 3 capítulos que nós estamos estudando especificamente, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, vai falar exatamente sobre essa organização desses dons, tá ok? Então, 1 Coríntios 14, 29 diz isso aí: falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas julgar o quê? Julgar o profeta? Eu não vou acreditar nessa pessoa porque ele é um mulambo, porque ele é devedor, porque ele é fofoqueiro. Não, irmãos, nós temos que julgar a profecia, nós temos que examinar a profecia e não o profeta. Por quê? Porque ela pode proceder de 3 fontes. Quais são essas fontes? Primeiro, ela pode proceder de Deus. Segundo, ela pode proceder do diabo. E terceiro, ela pode proceder de nós mesmos ou do homem. De Deus, ela é verdadeira, ela é inspirada, então ela é realmente a profecia que Paulo está dizendo aqui. Isso é profecia. Do diabo, então, ela é falsa. Por que falsa? Existem os falsos profetas, Mateus 7,15, daqui a pouquinho a gente já lê também, tá? Só o terceiro aqui para a gente concluir.
e do homem. Então, de Deus ela é verdadeira, do diabo ela é falsa e do homem ela é falsa também, porque ela provém da vontade humana. Às vezes nós temos tanto desejo que uma coisa aconteça, de falar bem para uma pessoa, não, você vai ser curado em nome de Jesus, nós estamos até profetizando na vida da pessoa. O desejo é nosso, nós temos desejo que isso aconteça, mas e se não for de Deus, é da vontade humana, então ela é uma profecia falsa, tá ok? Não um desejo falso, mas uma profecia falsa. Então Mateus 7,15, falando sobre os falsos profetas, diz assim, acautelai-vos, Jesus falando, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, há alguns cidadãos que parecem que são cristãos, parecem que são crentes, que estão dentro da igreja, parecem, mas não são. Eles estão vestidos de ovelhas, são lobos devoradores em pele de ovelhas, ou seja, eles estão ali somente para enganar. Então, profetizam, aparece até que tem dons, às vezes até tem dons, mas usam de maneira errada, de maneira para beneficiar a si próprio. Então Jesus falou aqui, acautelai-vos, tenham cuidado, porque tem profecias que não são de Deus, tem profecias que são do diabo. E também tomem cuidado, porque tem profecias que são geradas pela vontade humana, pelo desejo humano. Talvez nem com má intenção, mas acontece também, tá ok? O que mais? Aqui já foi o terceiro subtópico, propósitos da profecia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Como eu já disse, como eu costumo dizer, Deus em tudo ele tem um propósito. Deus não faz nada, absolutamente nada sem propósito. Então, o propósito da profecia vai estar aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que diz assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, edificar significa construir, induzir ao bem ou induzir à virtude. O que significa exortar? Significa repreender, significa advertir, ou seja, estamos fazendo alguma coisa errada, vem alguém e nos adverte através de uma profecia, de uma palavra vinda diretamente de Deus, Deus nos exortando, Deus nos corrigindo, Deus nos repreendendo para que nós acertemos o nosso caminho, quando nós estamos no caminho, que o caminho é Jesus Cristo. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós andamos no caminho. Quando nós começamos a nos desviar do caminho, vem Ele e nos repreende para que nós voltemos para o caminho. Então dá uma acertada para que nós continuemos andando dentro do caminho. E também consolar, que significa reconfortar, encorajar, aliviar a pena. Então são esses três propósitos que Deus usa para a profecia, tá ok? Ou seja, exortar, consolar e edificar, tá ok? Também não é para guiar a igreja. Tem pessoas que se utilizam de profetas para poder conduzir a igreja. Profecia não é para conduzir a igreja. Conduzir a igreja é a palavra de Deus. Quem é a palavra? A palavra é o Senhor Jesus. Então a palavra é quem conduz a igreja. A profecia edifica, exorta e consola. Variedade de línguas, que é o nosso segundo tópico. Também está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, como nós lemos aqui no comecinho. E a outro, variedade de línguas. São 3 subtópicos. O que é o dom de variedade de línguas? Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? E a atualidade do dom. Então, o que é o dom? É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. Ou seja, eu falo uma língua, um idioma ou língua estranha que eu particularmente não entendo. Habilidade não entende. Para quê? Também com propósito, para louvor, para oração, para transmissão de uma mensagem divina. Então eu posso até falar, a pessoa vai entender, mas eu mesmo não entendo o que Deus está dizendo para a pessoa. Pode acontecer dessa forma também. Isso é chamado de variedade de línguas. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, diz assim, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Então, olha o propósito. O propósito é edificar a si mesmo, falar numa língua desconhecida. Por quê? Porque fala com Deus. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o que fala em língua estranha edifica a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja. Porque Deus fala para a pessoa repete a mensagem para a igreja, ou para uma pessoa, ou para um indivíduo propriamente dito, e essa pessoa que recebe, ou essa igreja que recebe, ela é edificada.
Então, a edificação espiritual, então para que é? É para a nossa edificação espiritual, para a nossa devoção, ou para a devoção daquele que recebe esse dom. Recebeu variedade de línguas, pode ter certeza, é para a sua edificação, é para o seu crescimento espiritual, para a sua devoção diária, para todos os dias você estar buscando a Deus, adorando a Ele. Então, e a atualidade do dom? A atualidade do dom está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz assim: e, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. É Jesus aqui, tá? Jesus que determinou. Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Então essas aqui são palavras de Jesus. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Ali era a promessa, agora vem o cumprimento da promessa. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eles falavam línguas que possivelmente nem eles entendiam, nem eles mesmos sabiam que estavam sendo falados. Mas as pessoas que estavam ouvindo, e tinham pessoas de todos os lugares, ali, se você continuar lendo, você vai ver de onde são essas pessoas, de todos os lugares reunidos para a festa, e eles falavam idiomas diferentes, mas cada um conseguia ouvir, conseguia entender no seu próprio idioma materno, na sua própria linguagem, no idioma que ele falava, no idioma que ele entendia, cada um. Então, eles receberam o dom de variedade de línguas, falaram nessas línguas, talvez eles mesmos não entenderam, mas as pessoas que estavam ao seu redor conseguiam compreender o que eles estavam falando. Não é um fenômeno exclusivo do Pentecostes, aconteceu lá no Pentecostes, ficou relatado na Bíblia para que nós pudéssemos ter a ciência, ter o conhecimento, mas ele também vale para os nossos dias atuais, até que o Senhor Jesus venha arrebatar a sua igreja. Então, qual que é a atualidade dos dons? A atualidade dos dons é essa daqui, é até para os dias de hoje, para os dias atuais, e serve até quando Cristo arrebatar a sua igreja. Continua valendo para os nossos dias atuais. O resumo desse tópico diz que o dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Por que colocaram esse resumo aqui? Porque tem pessoas que acham que porque esses dons são os últimos da lista, são menos importantes. Irmão, veja a importância da tradução, da interpretação de alguma coisa. Se Deus fala para uma pessoa, Deus fala algo para uma pessoa, essa pessoa vai transmitir, ela transmite não em língua estranha, não em língua dos anjos, mas ela transmite num idioma que você não entende, que eu não entendo. Aí ela transmite, para ela está tudo certo, porque ela entendeu. Para ela está tudo certo, mas você não entendeu. E como é que fica? Poxa vida, Deus falou comigo, mas eu não entendi. Então, olha a importância de ter um intérprete, olha a importância de ter uma interpretação de línguas, de ter variedade de línguas, de ter alguém para poder fazer com que nós entendamos o que Deus quer falar conosco. É muito importante. Se você vai fazer uma prova, para um teste numa empresa, para entrar, para fazer um curso que você queira, para qualquer coisa que seja, aí você pega a prova na sua mão e você não consegue entender o que está escrito ali. Olha a importância da interpretação, da variedade, do conhecimento. Então é muito importante para nós sabermos o que Deus quer dizer para nós, o que Deus quer falar para a sua igreja, para o seu povo, para o seu país, para o seu estado, para a sua cidade, independente do que seja, mas é muito importante, é importantíssimo. E também o terceiro tópico que diz interpretação de línguas, que eu já estava até entrando nele agora falando, mas é ele agora, tá? Está dividido em dois subtópicos, definição do dom. E a diferença entre dom de interpretação e de profecia é uma pergunta. Tem diferença entre dom de interpretação de língua e profecia? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, qual que é a definição do dom? Definição: habilidade de interpretar no próprio idioma o que foi pronunciado em uma língua estranha. Não necessariamente a língua que é falada nas igrejas de um modo geral, tá? Okay? Quando a pessoa recebe batismo com o Espírito Santo. Mas uma língua pode ser um outro idioma, tá certo? Não é somente língua estranha, mas
qualquer um outro idioma. Língua estranha significa uma língua que eu não conheço. Então, para mim, ela é estranha. Talvez para a pessoa não seja, mas para mim, ela é estranha. Então, a habilidade de interpretar no próprio idioma, no meu idioma, o que foi pronunciado em uma língua estranha. Qual que é a diferença entre a interpretação de línguas e a profecia? Elas são muito semelhantes, porque Deus está falando através de uma pessoa e vem uma e interpreta. Só que a profecia, ela é distinta, ela é diferente, porque ela não depende de uma outra pessoa. O dom de interpretação, ele depende de uma outra pessoa, ou ele depende de você mesmo, que recebeu a revelação de Deus, está falando em outra língua, que interprete também essa língua para que todos possam compreender. O dom de profecia não, você já recebe de Deus e já repassa. Então são parecidos, mas são diferentes. O dom de variedade de línguas mais a interpretação, se você parar para analisar, esses dois dons compõem o dom de profecia, que é um só. Então existem 3 dons, mas esses 2 unidos compõem o terceiro, que é o de profecia. Só que variedade de línguas é diferente de profecia, que é diferente de interpretação. Por que é diferente? Porque variedade de línguas você pode falar não somente em línguas estranhas, não somente com Deus, mas você pode falar num outro idioma que você não conhece, que você não aprendeu. Deus pode te ensinar, Deus pode te fazer conhecer. Então são distintos, são diferentes entre si. Em outras palavras, um pastor chamado pastor Estevão Ângelo de Souza, ele disse assim, olha como é que ele resumiu o que nós estamos falando. Não haverá interpretação se não houver quem fale língua estranha. Não é isso mesmo? Não tem interpretação. Se ninguém falar língua estranha, não precisa de interpretação. Enquanto que a profecia não necessita ou não depende de outro dom. Pastor Estevão Ângelo de Souza. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18 e 19 diz assim, Paulo falando, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Quando ele falava numa língua desconhecida, como nós aprendemos aqui, ele estava edificando a si mesmo. Quando ele falava numa língua conhecida, ele conseguia ensinar a igreja de uma forma que todos compreendessem. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo preferia que todos fossem edificados em detrimento de si mesmo, em relação a si mesmo. Eu prefiro que vocês sejam edificados do que a mim, porque eu estou aqui como construtor, eu estou aqui como servo de Deus para ajudar no crescimento de vocês. Também em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, diz assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, faça-se tudo para o crescimento. Ok? Então é para isso que servem os dons. E também na conclusão aqui, queria falar sobre Deus e queria falar sobre os homens ou sobre nós. Deus, Ele continua nos abençoando com os seus dons. Deus continua dando dons à sua igreja. Deus continua dando dons ao seu povo, aos seus escolhidos, aos seus servos. Muito cuidado, porque dom não é sinônimo de salvação e vice-versa, tá bom? Salvação não é sinônimo de dom. Nós já explicamos em outras lições, mas eu vou comentar novamente aqui. Então, porque a pessoa tem um dom, porque todo mundo vai seguir ele por causa desse dom, porque ele tem revelação, porque ele tem interpretação, porque ele é um profeta, ele é usado em profecia, ele tem um dom de profecia na vida dele, todo mundo vai buscar. Não, irmão, não é assim, não significa ser salvo, porque Jesus deixou muito claro que vai chegar o dia que vai separar as ovelhas dos bodes, as ovelhas vai colocar à sua direita, e os bodes vão ser colocados na sua esquerda. E aqueles vão dizer assim, e os bodes vão dizer assim, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio. Olha só, a profecia que nós estamos falando aqui, em teu nome eu profetizei. Ele tinha o dom de profecia, ou talvez ele não tivesse o dom de profecia, mas ele chegou a dizer assim, em teu nome eu profetizei. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então isso é terrível, temos que tomar muito cuidado. Então Deus, Ele continua nos abençoando com seus dons. Nós, a nossa parte, a parte humana, Deus faz a parte dele. Ele nos abençoa com seus dons. E nós, o que nós temos que fazer? Nós temos que utilizá-los com sabedoria, com decência, com ordem, da forma como a Bíblia nos ensina. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39 e 40, que diz assim, portanto, irmãos, procurai com zelo, com afinco, com amor, profetizar, e não proibais falar em línguas, mas
faça-se tudo decentemente e com ordem. O que acontecia também na igreja de Corinto era o seguinte: as pessoas, quando elas começavam a profetizar desordenadamente, desorganizadamente, provocavam distúrbios, provocavam problemas na igreja. Aí havia alguns que era do time que, já que profetizar está causando problema, vamos fazer com que todo mundo, vamos proibir profetizar dentro da igreja. Olha o que estava acontecendo. Então Paulo falou assim: procure com zelo o dom de profetizar. Vocês têm que profetizar, vocês precisam profetizar, nós precisamos de profecias. E não proibais falar em línguas. Não pode proibir falar em línguas, não pode de maneira nenhuma. O que tem que fazer é organizar, tem que fazer tudo decentemente, tem que fazer tudo com ordem. É isso que nós precisamos. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, sua família, seu lar, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.